Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar sobre os persas e os judeus. Ciro II, mais conhecido como Ciro o Grande, foi rei da Pérsia entre 559 e 530 a.C., o ano em que ele morreu na Batalha de Massagetas. Ele pertence à dinastia que você está relendo. Ele pertence à dinastia dos Aquemênidas e foi sucedido pelo filho dele, o Cambises II, conforme a gente falou no nosso último vídeo. Ele foi o criador do maior império então visto na história. Em 480 a.C., estima-se que 50 milhões de pessoas vivessem no Império Aquemênida, cerca de 44% da população mundial da época, fazendo dele o maior império de todos os tempos em termos de porcentagem populacional. Uma das obras da engenharia persa que a gente pode destacar dessa época era um sistema de gestão de água que eles conheciam como Qanat. Ele era utilizado para garantir um fornecimento estável de água em centros populacionais humanos e prover uma irrigação em regiões situadas em lugares áridos ou semiáridos ou muito quentes. A seção desses qanates mais antiga já encontrada tem mais de 3.000 anos e 71 quilômetros. Os qanates podem ser encontrados no Irã, no Afeganistão, no Paquistão, na Ásia Central, no Marrocos, Emirados Árabes, Omã e no norte da África. Outra coisa que começou nessa mesma época dessa dinastia foi a tradição da prosquinesis, que se refere ao tradicional ato dos religiosos persas ao prostrar-se diante de uma pessoa de status social mais elevado. O antigo historiador grego Heródoto escreveu que uma pessoa de mesmo status social recebia um beijo nos lábios, uma pessoa de status social levemente inferior deveria dar um beijo no rosto, e alguém de status social muito inferior deveria se curvar inteiramente diante do interlocutor. Essa prática fez com que alguns gregos acreditassem que os persas veneravam de verdade seus monarcas. Alexandre o Grande propôs que essa prática vigorasse em seu reinado, como uma forma de adaptar culturalmente às cidades que ele havia conquistado. Porém, os seus companheiros, tanto gregos quanto macedônios, não viram com muito bons olhos essa prática não. O que será, né? Em 1879 foi descoberto nas ruínas da Babilônia, na Mesopotâmia, o cilindro de Ciro, que é um cilindro de argila atualmente dividido em vários fragmentos, no qual está escrita uma declaração em grafia cuneiforme acadiana, em nome do rei Ciro o Grande. Nele é dito: Eu sou Ciro, rei do mundo, grande rei, rei legítimo, rei da Babilônia, rei da Suméria e de Ácade, rei das 4 extremidades da terra, filho de Cambises, grande rei, rei de Anzã, neto de Ciro I, descendente de Teíspes, de uma família que sempre exerceu a realeza. Ele também faz uma propaganda negativa do rei da Babilônia, do então rei da Babilônia, que era o Nabonido, que foi derrotado e disposto por Ciro, e que é denunciado nesse cilindro como um ímpio opressor do povo da Babilônia. O texto diz que o vitorioso Ciro foi recebido pelo povo da Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz. A galera tava lá na cidade, vai, invade aí, deixaram o portão aberto, vai, invade, quero ver você passar o rio com as tropas. Aí ele desviou o rio para um lago artificial e invadiu a cidade com os portões abertos. Nossa. E aí o povo saudou ele invadindo, isso é o que diz nos cilindros, o povo saudou ele invadindo, e aí ele foi lá, catou o rei e falou, sai fora, vai. Caraca. Esse cilindro ele tem uma importância histórica muito grande. Primeiro que ele exalta os esforços de Ciro como benfeitor para os cidadãos da Babilônia, responsável por melhorar suas vidas, repatriar os povos deslocados e restaurar templos e santuários religiosos pela Mesopotâmia e em outros lugares da região. O texto do cilindro foi relacionado por alguns estudiosos como evidência da política de Ciro de repatriação dos hebreus após o cativeiro na Babilônia, como descrito no livro bíblico de Esdras. Alguns acadêmicos, contudo, contestam essa interpretação, notando que o cilindro de Ciro identifica apenas santuários mesopotâmicos
e não menciona os judeus, Jerusalém ou a Judéia. Na Bíblia, é dito que Ciro teria recebido uma mensagem divina que o ordenava a enviar de volta à Palestina todos os judeus cativos naquela cidade. De qualquer forma, ele foi o autor da famosa declaração que em 537 a.C. autorizava os judeus a regressarem à Judéia, pondo um fim no que eles chamavam do período de cativeiro na Babilônia. Ele é considerado um ungido de Deus pelos cristãos e judeus. Há várias menções dele na Bíblia, que inclusive profetiza e celebra a vitória de Ciro como enviado e ungido por Jeová. No livro de Esdras se apresenta uma versão do édito de Ciro que põe fim ao exílio judeu na Babilônia. O livro de Daniel possui várias referências a Ciro e o segundo livro das Crônicas apresenta uma versão do édito de Ciro. O cativeiro na Babilônia é o nome geralmente usado para designar o exílio dos judeus do antigo reino de Judá para a Babilônia, feito por Nabucodonosor II. Lembra que a gente já falou dele nos nossos vídeos passados. Este período histórico ele foi marcado pela atividade dos profetas do Antigo Testamento, conhecidos como Jeremias, Ezequiel e Daniel. A primeira deportação teve início em 598 a.C. Jerusalém é sitiada e o jovem Joaquim, rei de Judá, rende-se voluntariamente. O templo de Jerusalém é parcialmente saqueado e uma grande parte da nobreza, os oficiais militares e artífices, inclusive o rei, são levados para o exílio na Babilônia. Essa era uma estratégia de guerra muito comum, que fazia com que os exilados se desarticulassem e não causassem mais problemas de rebeldia. Foi assim que permaneceram no rei de Judá apenas os velhos, os aleijados e os inúteis. Você teria ficado lá. Zedequias, tio do rei Joaquim, é nomeado por Nabucodonosor II como rei vassalo, mas 11 anos depois, em resultado de nova revolta, ocorre a segunda deportação, isso em 587 a.C., e a consequente destruição de Jerusalém e seu templo. O período de cativeiro terminou no primeiro ano de reinado de Ciro II, após a conquista persa da cidade da Babilônia. Em consequência do decreto de Ciro, os judeus exilados foram autorizados a regressar à terra de Judá, em particular a Jerusalém, para eles reconstruírem o templo. E foi nesse período de mais ou menos 50 anos que os judeus tiveram contato com a religião monoteísta do zoroastrismo, que influenciou fortemente o judaísmo e depois o cristianismo. Alguns estudiosos modernos alegam que a religião primitiva dos judeus era politeísta, sendo Jeová uma de muitas divindades. Cada família possuía suas próprias divindades e transmitia suas práticas religiosas de geração em geração. As tribos eram seminômades e por isso frequentavam vários santuários de populações que já eram sedentárias. Por exemplo, a tribo de Benjamim, os benjamitas, que habitavam o reino de Mari, adoravam o deus Lua, chamado de Sim. E alguns amorreus veneravam deuses sumérios. Em Canaã existiam várias divindades conhecidas como El Shaddai e El Olam. El Olam! Fontes, provas? Então vamos lá. Em Gênesis, Abraão invoca El Olam quando ele planta uma tamargueira em Bérseba. Além disso, existem inúmeros locais onde essas divindades eram adoradas e eram marcadas por menires ou árvores sagradas. Em Mambré, Abraão ergueu um altar em meio a carvalhais sagrados perto de Hebrom. Quando o povo judeu regressou à terra de Judá, encontrou uma mescla de povos. Os samaritanos, que praticavam uma religião com alguns pontos comuns com a religião dos antigos israelitas, baseados na lei de Moisés. As hostilidades cresceram entre os judeus que regressavam e os samaritanos, uma divisão religiosa que permanece. Você já ouviu falar dos samaritanos? Os samaritanos eles não se consideram judeus, mas são descendentes dos antigos habitantes do antigo reino de Israel, ou o reino especificamente do reino da Samária, que miscigenados com os assírios resultaram nesse povo. A Samária ela foi tomada pelos assírios em 722 a.C.
Mas a religião dos samaritanos baseia-se no Pentateuco como o judaísmo. Porém, ao contrário deste, os samaritanos rejeitam a importância religiosa de Jerusalém, não possuem rabinos e não aceitam o Talmud dos judeus. Foi Jesus, por exemplo, que usou essa diferenciação entre os dois para enfatizar o amor ao próximo na história do bom samaritano, aquela parábola que está no livro de Lucas. O cativeiro na Babilônia e o regresso do povo judeu à terra de Judá foram entendidos como um dos grandes atos centrais no drama da relação entre Deus de Israel e o seu povo arrependido. O caso do reino de Judá foi muito diferente do destino das 10 tribos que formavam o reino setentrional de Israel. Tal como o antigo Israel tinha sido predestinado como povo para serem libertos da escravatura no antigo Egito, agora os judeus estavam predestinados a serem punidos por Deus usando o Império Neobabilônico e mais uma vez serem libertos. É dito que o exílio representou o trágico fim da independência nacional com a queda da dinastia davídica no reino de Judá. O exílio não só abriu um novo capítulo na história da formação da Bíblia, como também na história do povo judeu após a volta do exílio. Foi nesse período que os sacerdotes apareceram, a questão do sacerdócio mais definida. E eles, não tendo mais preocupações com o templo, dedicaram-se à escrita, ampliando muito o material que já existia e reinterpretando a história, segundo uma visão sacerdotal. Eles recolheram material já existente e acrescentaram novos escritos. Assim, surgiu uma outra e uma nova tradição organizada, que é a literatura sacerdotal. Essa experiência coletiva teve efeitos muito importantes na sua religião e cultura. Marca o surgimento da leitura e estudo da Torá nas sinagogas locais e na vida religiosa dos judeus dispersos pelo mundo. E finalizamos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai falar agora de Dario e depois de seu filho Xerxes e da invasão de Xerxes na Grécia. Um outro recado ainda, repetindo, agora em agosto, agora em novembro, dia 20... Em novembro, dia 26 e 27 de novembro, tem o Simpósio de Hermetismo, que vai ocorrer aqui em São Paulo, no auditório da Avenida Paulista. Em breve aí a divulgação da grade de palestrantes. E eu também queria aproveitar o seguinte, nós vamos colocar aqui embaixo, no dia 3 de setembro, vai ter aqui em São Paulo um workshop de incensos, com o Ricardo Scubis. Ele deu esse workshop no Simpósio de Hermetismo no ano passado. Então nós vamos colocar aqui a descrição, quem quiser se inscrever ou quem tiver interesse em fazer incenso, aprender a história dos incensos e depois como montar o seu próprio incenso. Esse workshop vai ser bem produtivo. Em outubro vai ter uma oficina de cinema e cabala, mas aí a gente até lá passa mais informações. Mas você que já guardar a data, vai ser dia 2 de outubro, se eu não me engano. Depois a gente confirma direitinho. Hoje, então, é aniversário do Léo! Ah, é verdade. Hoje é aniversário do Léo! Parabéns! 22 aninhos. É, isso. 50 anos, então 50. Os fãs dele no Facebook e tudo mais, enchem lá, mandem presente. Deixa o endereço por inbox e mandem presentes. Nessa caixa postal aqui, ó, não tem caixa postal, mas mandem as felicitações. Pode mandar os parabéns, eu agradeço. Valeu. Valeu. Estima-se que 50 milhões de pessoas vivessem no Império O impérito prefeito do segundo grau. E o jovem Joaquim, que fazia pães, já era um padeiro. Espero terminar de falar pra você se mexer, seu puto. Parece que nunca gravou na vida. As tribos eram seminômades e por isso frequentavam vários santuários de populações que já eram